mistake, underestimating what you've taken on. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinielli e o tema de hoje é como você consegue prospectar cliente, como você vende muito mais, como você vai aumentar as suas vendas. Então, ao longo desse podcast de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre outras coisas. Então, aproveita bastante. Se você não está vendendo, está com problema de venda, que é uma pergunta que eu sempre escuto dos empresários, né? A gente vai te ajudar. Então, vamos lá, né? A gente aqui no Enrola. E para quem que é o negócio que a gente ensina aqui? Para qualquer tipo de empresário. Você tem uma empresa de serviço, você tem uma empresa de comércio, é para você. Então aproveita, anota tudo, porque o que eu vou ensinar aqui, gente, tem um valor muito, muito grande e você está levando aqui de graça no nosso podcast Empresa 3.0. Então, durante a live anota. E aí a pergunta que, para a gente começar, né, esse podcast, que eu sempre faço quando os empresários vêm me falar que tá com pouca venda é: por que que você tá com pouca venda, né? É, por que que você acredita? Você acredita que falta venda no seu mercado? Na verdade, gente, a resposta é que não falta. Cliente tem, todo mercado tem cliente. Quando você não está vendendo, existe dois motivos. Ou você está fazendo algum processo de venda errado, ou você não sabe fazer algum processo. Você não está fazendo algum processo de venda. Ou seja, ou você erra em fazer alguma coisa que não deveria fazer, ou você erra em fazendo alguma coisa, em não fazendo alguma coisa que deveria fazer. Então, o que você tem que ficar ligado é se onde está o seu problema, né? Porque as pessoas não param de comprar. O mercado continua consumidor. O brasileiro, ele por si próprio, ele é muito consumidor, né? Então você precisa entender qual dos dois pontos aqui você está errando, né? E aí, através desse entendimento, você começa a perceber. Outra coisa que você tem que perceber também quando você fala, pô, tô vendendo pouco, né? Tá difícil, é descobrir por onde seu cliente tá comprando. Ele vai ativamente numa loja, ele vai receptivamente, ou seja, você tem que ir até ele através de meios digitais ou qualquer outro meio. Você atua no mercado B2B, B2C ou C2C, né? Ou venda para governo também, né? Então você precisa buscar entender melhor o seu cliente. É um ponto muito importante quando você não está vendendo, é você entender melhor o seu cliente. Porque quando a gente não está vendendo, você tem que buscar as ações que geram resultado, as ações que vai te trazer retorno, né? E quando a gente normalmente trabalha aí com venda, a gente tem um time de venda, quando a gente não vende, a gente sempre quer inventar roda. Gente, muitas vezes não é inventar roda, é fazer o básico bem feito. É uma coisa que eu sempre falo no meu negócio. Pessoal, a gente precisa fazer o básico bem feito. Nem o básico bem feito a gente está fazendo. Quando eu percebo e o time começa a fazer o básico bem feito, o nosso resultado volta. Por quê? Porque o básico é o segredo, não é ficar inventando roda, não é inventar roda. Gerar resultado passa pelas coisas mais básicas possíveis em relação à venda. Se você não está tendo resultado, é que provavelmente ou você não está fazendo alguma coisa muito básica ou está fazendo de forma errada. Simples assim. E quando você foca nas ações e não no resultado, porque o problema dos empresários é que às vezes o cara fica olhando muito o resultado, né? E não percebe que ele tem que focar nas ações, né? Focar nas ações. Porque quando você foca no resultado, você não evolui. Então, quando você olha, né, os ofensores, normalmente resultado, e aí é uma dica, né? Eu sempre falo de análise SWOT, mas eu não vou entrar em análise SWOT aqui, mas é uma dica que eu te dou. Pega um caderno, um papel, risca no meio e faz dois motivos: o que está no seu controle e o que não está no seu controle. Então, tudo que está no seu controle, você tem que documentar, você tem que montar processo. Tudo que está no seu controle, que está no seu alcance, é importante você entender se você tem feito ou não tem feito. Só ver aqui o som, gente. Espera aí. Não, beleza. Se você tem feito ou não tem feito. Então você vai observar ali se você está fazendo ou não está fazendo. E documentar os processos de venda. Você tem treinamento de venda? Você tem script ou roteiro de como vender? Você tem demanda? É um mercado que tem demanda? Você tem controle sobre venda? Veja, olha quantas coisas que eu estou te perguntando que você consegue, num papel, fazer essa análise. E o que eu posso perceber quando eu falo com os empresários é que a maioria das coisas que eu acabei de te perguntar, vocês não fazem. Você não tem processo de venda, não tem treinamento de venda, não tem script ou roteiro de venda.
Demanda, gente, é uma coisa de mercado, mas eu garanto para vocês que todo produto tem demanda se você souber trabalhar. Existe, cara, tem produtos que você fala assim, só pra vocês terem uma ideia, tem gente que vende cocô enlatado, olha que loucura. Tem gente que vende cocô enlatado e vende, porque tem comprador para isso. O que você tem que perceber é que tudo que está ao seu alcance, quando você não está vendendo, você precisa buscar fazer. Tudo aquilo que é responsabilidade sua, você tem que fazer para melhorar o resultado. O que você tem que observar é o que não está no seu controle, né? Por exemplo, pandemia e mercado. São coisas que não estão no seu controle e não tem o que fazer. Mas é muito importante, empresário, empresária, você olhar tudo aquilo que está no seu controle, porque normalmente a falta de venda ela se traduz em dois pontos, né? Ou você tem feito coisas básicas erradas, ou não tem feito o básico. E é isso que você precisa ficar ligado, porque se você quer vender mais, você precisa entender. E aí, quando a gente fala de processo de venda, e aqui vai uma super dica para você, crie processo de venda. Porque, gente, um médico não estuda para ser médico. Ele não estuda anos. Um advogado não estuda para ser um advogado. Como que as grandes empresas trabalham? Com um time comercial, treinando o tempo todo, fazendo o básico o tempo todo, cobrando o básico o tempo todo, lead, qualificação de lead. Por que que você, só porque você acha que você é pequeno, você não. Não, pelo contrário, nós que somos pequenos, a gente tem que ter processo e procedimento muito melhor definido que as grandes. Porque a gente consegue trocar e mudar o tempo todo os processos e procedimento do negócio. Mas é muito importante que você põe na cabeça, tem que ter processo. O médico não vai operar uma pessoa de dentro para fora, normalmente, não sei se consegue, mas ele tem processo. Ele vai ter processo para chegar na operação, né? E é isso que você tem que ficar ligado. Um advogado não vai fazer uma defesa jurídica se ele não tiver processo. É isso que você tem que ficar ligado, porque o comercial, ele é processo também. É início, meio e final. E no início, no meio e no final, que quando a gente fala de processo comercial, uma coisa muito importante é você ter isso escrito, descrito realmente. Como é um processo de venda? Vou voltar aqui o slide para você perceber, por exemplo, qual controle que eu tenho, qual script que eu tenho, né? Qual processo que eu tenho dentro desse script, qual demanda que eu tenho. Tá, beleza, o cliente está num funil de venda. Então, é você começar a perceber quais processos que você tem no seu negócio e melhorar. E trazer para o seu time comercial a importância de ter processo, a importância de fazer da maneira correta, a importância de fazer do jeito certo. Porque o vendedor é músculo. Pensa o seguinte, eu sou gordo. Se eu vou na academia, eu vou na academia durante 2 anos, se eu fizer uma dieta, alimentação balanceada e tudo mais, eu vou emagrecer e vou ganhar músculo. Não é verdade? Agora, do jeito que eu tô, como eu não vou na academia, eu vou continuar gordo do mesmo jeito. É mais ou menos isso. Se você continuar do mesmo jeito, você vai continuar não vendendo. Se você começar a fazer as ações básicas de uma forma muito prática, você vai começar a ganhar corpo, daqui a pouco você fica forte. É isso que você tem que ficar ligado. E ter canais. Você precisa ter canais diferentes. Trabalhar ativamente com o cliente, trabalhar receptivamente, trabalhar em canal B2B, B2C, C2C, trabalhar com o canal corporativo empresarial, trabalhar com focado talvez em governo. Tudo depende. É você buscar aonde está o seu cliente, né? Aonde está o seu cliente. Porque quando você entender que o teu resultado que você não tem são coisas que você não conhece ou não faz, é isso que vai melhorar teu número. Você foca na ação. Quando você focar na ação e não focar no resultado, você vai começar a gerar resultado. Olha que louco, né? Você tem que focar nas ações que geram resultado e não no resultado. Porque o problema nosso é que a gente quer o resultado a todo custo, mas não esquece que o que vai gerar o resultado são as ações que a gente faz. E aí, por isso que eu estou dizendo para você, você tem que focar na onde? Nas ações. Listar os ofensores seu de resultado, né? Ter processo, documentar processo, script, entender a demanda. São coisas que a gente está falando aqui importantíssimas. Importantíssima, né? Deixa eu coisar aqui que eu acho que fui para trás no script. Toda empresa, gente, quando ela tem problema de venda, ela sempre acha que não tem vantagem competitiva. Às vezes ela até tem, mas é um fato. É um fato.
ou se não o vendedor não conhece o produto, ou se não o mercado não conhece seu produto, o cliente não conhece, né? Você não trabalha com foco do cliente, já vou explicar. Você fica na briga por preço. Como assim? Hoje a gente não pode mais trabalhar com foco no cliente. As pessoas trabalham como assim no cliente. Eu quero vender a qualquer custo, o cliente é obrigado a comprar. Vou dar um exemplo. Você tem uma padaria, e aí você tem uma padaria num lugar bem movimentado, 24 horas por dia. Você abre às 6 da manhã e fecha às 6 da tarde ou 8 da noite. Pô, mas e das 8 da noite às 6 da manhã? É venda que você está perdendo. Compreendeu? Você não está com foco do cliente, está com foco no cliente. Só quer vender no horário que você quer e pronto. E às vezes você está precisando aumentar sua venda e o segredo é ter alguns diferenciais. Por exemplo, esse que eu falei de trabalhar de madrugada, um exemplo, né? E é você buscar esse, porque o foco do cliente é diferente do foco no cliente. O foco do cliente é fazer aquilo que o cliente quer. Você vender uma solução que o cliente está afim de comprar e não a solução que você quer empurrar nele. E às vezes, gente, o cliente também ele não sabe que precisa do produto, ele não sabe. E aí é a sua função mostrar para ele que o foco dele tem que ser aquele. Que aquele produto vai solucionar o problema dele. Mas o que, que acontece normalmente? Você fica brigando por preço, o cara quer pagar barato, e aí você fala, pô, se eu não vender barato, eu não vou vender. Aonde que começa a acontecer a guerra de preço, entendeu? Então, você precisa buscar ter o foco do cliente mesmo. Conhecer muito bem seu cliente. Daqui a pouco eu vou falar sobre o cliente ideal, mas conhecer seu cliente. Trabalhar nos canais que a gente falou, né? Tô meio perdido hoje no slide aqui, mas tudo bem, vamos embora. A minha realidade, gente, é que quando eu comecei meu negócio, eu tinha um telemarketing. Esse telemarketing tinha um único cliente, um único canal, eu prestava serviço. E, cara, de verdade, era muito ruim. Eu vou falar uma palavra aqui. Era muito ruim. É, quando eu entendi que eu precisava mudar um pouco o meu negócio, não quer dizer que o meu cliente era ruim, nada disso, mas a gente às vezes precisa mudar o foco do nosso negócio. E aí eu comecei a criar rotinas para o time comercial, mesmo com esse cliente, para a gente aumentar o volume de venda. Porque rotina é chato pra caralho. Nossa, falando, rotina realmente é chato, gente. É chato. Mas rotina faz com que seu time ganhe a disciplina que você vai precisar para entregar resultado. O seu time vai começar a entender e principalmente vai ganhar corpo nas decisões importantes do negócio. Então crie rotina. Comecei a criar algumas rotinas. Quando eu quis aumentar o meu volume de venda, porque eu não tinha opção, só tinha um cliente. E aí, quando você só tem um cliente, você precisa buscar a opção de vender com ele para faturar mais. Não tem o que fazer. Não é verdade? Eu sou prestador de serviço. E aí, onde eu fui? Fui buscar criando rotinas. Então, você vai criando rotinas, seu time vai entendendo essas rotinas, vai criando corpo, daqui a pouco ele está produzindo. E dentro da rotina, algumas rotinas básicas que você pode colocar, por exemplo, que eu coloquei aí, é treinamento. Todo dia dá, sei lá, 5, 10 minutos de treinamento, né, para o seu time comercial. É fazer matinais, energizada, sabe? Falando, fazendo um grito de guerra, são coisas importantes. Testar os seus clientes. Como testar? Mandar pesquisa de satisfação. Tem empresa que tem medo de ouvir o cliente. Lembra, o foco é do cliente, não é no cliente mais. E a pesquisa de satisfação mostra como o cliente pensa, principalmente o cliente que já é seu. Isso ajuda você a conquistar novos clientes e não perder os que estão aí. Criar hábitos, né, que façam com que o time comercial entenda essas coisas. Você criando o processo, entendendo o seu processo, você vai conseguir melhorar o desempenho. Porque quem entrar, os novos vendedores, né, as novas pessoas, elas entram dentro de um processo, dentro de algo que já existe. Você não vai começar do zero. E assim, o que, que acontece? Se você quer faturar 1 milhão e você não tem capacidade de faturar 1 milhão, você até crescer equipe comercial, por exemplo, a pessoa já entra dentro do seu processo. Já entra entendendo como fazer. Para vocês terem uma noção, hoje dentro do nosso negócio, os nossos vendedores eles já fazem treinamento no processo seletivo. Como assim? A gente manda um documento para ele falando do produto para que ele estude no processo seletivo. Eu pergunto. É um processo. Ou seja, o vendedor já entra mais preparado. E eu já vou descobrir se ele gosta de estudar ou se não gosta. Compreendeu?
criar maneiras de acompanhar os leads, né? Leads é os clientes que procuram vocês, né? Maneiras de acompanhar os leads, criar maneiras além de acompanhar, como olhar, observar esses leads. Então, por exemplo, às vezes eu escuto assim, mas eu tenho uma loja de roupa e eu não consigo controlar quantos clientes por dia entram. Aí você vai na loja do cara, a loja do cara fica o dia todo vazio. Entra lá, 5, 6 clientes ao longo do dia. Pô, esse vendedor vai morrer se anotar num papelzinho ali quantos clientes entrou, quantos clientes ele atendeu ao longo do dia. O gerente da loja, não sei se for. Compreendeu? Começar a acompanhar quantos clientes entram na loja. É difícil? Claro que é. Lembra? Rotina é chato. Mas rotina que vira o jogo. Fazer alguns processos, procedimentos, vai fazer você vender mais. E uma das maneiras é essa. E daí você vai criar uma maneira de acompanhar o negócio, uma maneira de entender o negócio melhor para ter mais resultado. E isso vai fazer com que você desperte em você e no seu time os melhores processos possíveis para a entrega do número. Um engajamento fantástico, porque todo mundo sabe como precisa ser. Ele sabe quantas pessoas entram, ele sabe quantas pessoas ele vai ter que atender para fazer a venda dele. Compreendeu? E aí, quando você cobrar, você vai falar, cara, você atendeu, exemplo, 50 clientes, por que você não fez nenhuma venda? Se ontem você atendeu 20 e fez 2. Ou, cara, você precisa de 20 clientes para fazer uma venda. Então, ou seja, se você quer que ele faz 2, se ele tem capacidade de entrega 40. Um exemplo. É você acompanhar melhor quantos clientes esse vendedor está fazendo, quantos clientes ele consegue atender ao longo do dia. Isso facilita e te dá uma performance melhor. Entender a concorrência, atuar na fraqueza da concorrência. E uma coisa que eu sempre percebo, quando fala de concorrência, é que as empresas acham que ter um produto diferente da concorrência é ter um produto fantástico aonde a concorrência nunca vai conseguir chegar. E dera fosse se for legal, mas não é isso. Muitas vezes, você entregar mais rápido do que o seu concorrente, você já está na frente dele. Vou dar o exemplo dos marketplaces aí, Magazine Luiza, B2W, os caras estão numa guerra danada com o Mercado Livre para ver qual empresa entrega os produtos mais rápido. E estão nessa guerra. Ou seja, olhando a concorrência de uma outra forma, não só por conta de preço. Realmente, se preço fosse importante, vocês acham que Ferrari vendia? Não vendia, gente. E público é você conhecer o seu cliente. Quando você começa a conhecer o seu cliente, você entende que preço não quer dizer nada. E atuar na fraqueza do seu concorrente, né? Por exemplo, se ele entrega em 3 dias, você buscar entregar em 1. Se ele for maior que você, atua na onde ele esquece, onde ele erra. Por exemplo, até ontem a gente fez uma live, eu falei sobre isso. Se o cara tem um supermercado grande, gigante, o supermercado lá, teu concorrente, se é um supermercado menor, e o cara entrega em 2 horas, você põe, seguinte, a compra sai com você, eu pago o teu Uber, ou eu vou com você, meu entregador vai com você já. Olha o diferencial, você fala, não, eu pago o teu Uber. Quanto custa um Uber hoje? Se a pessoa não morar longe da sua casa, 10, 12 reais. Mas eu vou gastar 10, 12 reais? Beleza, mas olha a satisfação do cliente. Você consegue embutir isso dentro do produto. Diferencial, gente. Diferencial, né? Quando você cria processo de venda e você entende a importância do processo de venda, você vai perceber que conforme você for contratando novos vendedores, esses novos vendedores entram dentro de um padrão. E esse padrão você consegue replicar de uma forma exponencial, porque existe um processo. Tanto o processo de entrada, tanto o processo de abertura de vaga, da entrada, do processo depois que a pessoa entrou, a questão de treinamento, depois dos treinamentos, o acompanhamento, treinamento, não sei, diário, semanal, mensal, que você vai fazendo com ele para desenvolver ele, os tópicos que você vai cobrar dele ao longo do tempo, quais indicadores que você vai cobrar dele. Então você cria um processo onde mostra para você uma maneira de você aumentar a venda. Você começa a entender quais canais são melhores para você. Porque, lembra, o foco do cliente? Aonde está o seu cliente? Você precisa estar onde o seu cliente está. Buscar ter margens maiores. Ter vários canais de venda, telemarketing, site, né? E-commerce, né? Marketplace aí. Quem não sabe o marketplace
Magalu, B2W, Varejo, Mercado Livre, essas empresas, elas impressam o nome delas e você divulga o seu produto lá dentro, entendeu? Então isso é marketplace. Tem loja física tanto em rua como em shopping, né? Tem porta a porta, ou seja, e vários outros. São maneiras de você buscar o cliente. E buscar o cliente, gente, assim, o que você também é importante conhecer é o seguinte: hoje o mercado não é mais como o cliente vai até você, né? Não é atrair o cliente, é como você vai até o seu cliente. É como você, empresária, está indo até o teu cliente. Isso vai fazer com que você ganhe corpo, ir até o cliente, buscar o cliente o tempo todo. É, Normalmente, o que acontece? Você acha que não, o cliente tem que vir até mim. Não existe isso mais, tá, gente? Não existe isso mais. E aí tem algumas maneiras que você pode aumentar seu volume de venda. Por exemplo, trabalhar mídias sociais. Você tem Instagram, TikTok, Facebook. Você tem o WhatsApp, inclusive dispara em massa. E-mail marketing, SMS marketing, cura reversa, marketplace. Já falei. TV, rádio, outdoor, panfleto, cartão de visita. São maneiras de você aumentar o volume de venda. Você aumenta o volume de venda quando você começa a investir no seu negócio. Isso aqui é marketing, inteligência. É, e uma coisa muito importante que os empresários, normalmente eles não observam muito, mas que faz uma diferença tamanha para qualquer negócio, é você entender, gente, que você não vende mais característica, né? Hoje, produto que vende característica, normalmente são produtos que tendem a morrer em algum momento, sabe? Porque característica, cliente não compra característica, cliente compra ou por conta de uma dor que ele está sentindo, ou por conta de alguma coisa que ele está ganhando, algum benefício que ele está ganhando. Não é característica, não é o seu produto pode ser perfeito, cara. Pô, eu tenho um produto aqui, sei lá, eu tenho um produto aqui, eu tenho uma câmera aqui em 20K. Mas qual dor você vai resolver do cliente? Ou qual benefício você vai levar para o cliente? Essa é a pergunta. Quando você montar um script, quando você tiver um processo de venda, você tem que ficar muito ligado. Qual é o benefício ou qual é a dor que eu resolvo do cliente? Não é sobre o seu produto, é sobre o que o cliente quer. É sobre o que o cliente quer, sobre o que dor ou que benefício você está levando. Então, fique ligado nisso, porque quando você fala em equipe comercial, normalmente, os times comerciais, eles ficam muito presos à característica, sabe? E quando você entende que não é característica e sim benefício, você vai ter um diferencial. E fazer uma outra coisa, cara, tô bebendo muita água hoje. Fazer uma outra coisa que também faz muita diferença, sabe? Que eu percebo conversando com os empresários, é não conhecer o cliente ideal. Você não conhecer seu cliente ideal. Quem que é o cliente que é o seu cliente? Porque o grande erro é você acreditar que todo cliente é seu cliente. Eu vou dar o exemplo do McDonald's. Quem é o cliente ideal do McDonald's? Sempre dou o McDonald's porque, cara, o McDonald's eu acho que é uma referência, né, de empresa pra mim. E, pô, os caras são muito foda, velho. O jeito que os caras faz o negócio. O cliente ideal do McDonald's são jovens. Gilberto, mas eu sou idoso, eu sou mais velho e eu levo meu filho e eu como. Ou eu tô sozinho, eu vejo o McDonald's, eu paro e como. Pois bem, mas você não é o cliente ideal dele. Mas ele vende para você também. Não quer dizer que você tenha um cliente ideal, você não possa vender para outro. Às vezes, você pode optar que não. É uma opção sua. Mas se você não quiser deixar entrar, pode deixar entrar. O cliente ideal é o cliente que faz o seu negócio acontecer. É o cliente, cara, que você tem que saber quais as dores dele, quais os sonhos dele, o que ele quer, quais desejos desse cara, por que ele compra o seu produto ou não, por que ele está comprando do teu concorrente. Assim você acha seu cliente ideal. E quando você conhecer o seu cliente ideal, você vai começar a virar o jogo. Você vai parar de gastar dinheiro à toa. Você vai entender que o cliente ideal é o que faz o jogo virar. Você vai entender que o cliente ideal faz com que o seu negócio seja diferente do seu concorrente. E cliente ideal, gente, assim, toda empresa tem que ter esse cliente ideal, da pequena a gigante. Não adianta você querer focar em vender para todo mundo, porque você vai se dar mal. Porque no final das contas você vai gastar dinheiro à toa, você não vai ter foco.
E algumas dicas que eu sempre dou é: esteja onde o seu cliente está. Lembra do foco do cliente? Foque no cliente. Quando você focar no cliente, você vai ver que o teu cliente, ele, ele por si próprio ele vai trazer as respostas dos seus problemas. Você tem que voltar o seu produto ao que o teu cliente quer e parar de trabalhar com preço. O que é trabalhar com preço? Ah, meu concorrente baixou R$ 1, vou baixar também, senão eu não vendo. Não é assim que funciona o mercado. Não é assim que funciona o mercado. Todo cliente ele tem emoção. Normalmente a gente compra mais por impulso do que qualquer outra coisa, né? Quantas vezes você já foi num lugar pensando em comprar uma coisa e você comprou outra? Quantas vezes você passou no shopping, viu uma promoção lá na loja e entrou para dar uma olhadinha, daí você já levou uma blusinha que estava na promoção e levou algumas coisas que não estavam? Quantas e quantas vezes isso acontece? Você vai no supermercado, vou lá no supermercado, vou comprar 1 litro de leite. Aí você sai com 1 litro de leite, mais R$ 500 em compra. Entendeu? Então, assim, o que que acontece? Isso é o quê? Emoção, né? A gente compra promoção, o cliente compra promoção. O que você tem que entender é que quem está do lado de lá é uma pessoa que tem emoção como você tem também. Campanhas de time comercial. Nossa, tem empresa que não faz nem campanha para o time de vendas. Não faz nem campanha. Tem que ter N e N tipo de campanha diferente. Tem que trabalhar com mídia paga. O que é mídia paga? Facebook Ads, Google Ads, TV, rádio, se for o caso. Porque antigamente tinha aquele negócio de 4Ps, né? Não sei se você lembra. Como que é? Preço, praça, produto e promoção, alguma coisa assim, né? Em marketing, eu formei em marketing há um tempo, então não me lembro, mas é mais ou menos assim, acredito. E para você, um dos P's era a praça, né? Então, quer dizer, você tinha que estar num lugar bom, bem movimentado e tal. Isso não quer dizer que hoje não tenha que ser assim. Porém, cara, você tem uma praça gigantesca chamada Google Ads que passa muita gente todo dia. E a grande loucura de né, nós, empresários, às vezes, a gente monta um e-commerce ou um site e acha que o cliente vai descobrir do nada ali. Não, gente, tem que pagar. Cara, é caro, mas vale a pena. Mas eu garanto para você que é muito mais caro pagar um aluguel num shopping parrudo aí da sua cidade para vender um produto um pouco mais caro do que vender esse produto um pouco mais caro na internet, onde que você não vai vender só para a sua região, você vai vender para o Brasil todo, por exemplo. Por isso que mídia paga é muito bom, cara. Você precisa conhecer o cliente desde quando ele quer comprar. Como assim? Você tem que conhecer desde o momento que você vai buscar esse cara, até o momento que você está na frente dele, até o momento que ele compra, depois que ele comprou, o que ele gostou, não gostou, trabalhar o que ele reclamou. Jornada do cliente. Jornada do cliente é isso. É saber do começo ao final como eu trato cada cliente, como eu trato cada situação de venda. Trabalhar outros canais de venda, né? Tem empresa que só trabalha num tipo de canal. Se você tem uma loja física, vai para o digital. E ir para o digital não é arrumar uma empresa que faz site por 5, 10 mil reais, gente. Às vezes ir para o digital é pegar um site gratuito, por exemplo, e buscar algumas ferramentas que te deem resultado. Como eu falei, mídia paga é muito bom. E eu quero ajudar quem quer ser ajudado sempre, né? A gente faz o podcast. Nosso podcast, eles são de 2 a 3 vezes na semana. E a gente sempre está aqui no YouTube, no Facebook, né? Entregando para vocês aí podcast. E eu quero ajudar quem quer ser ajudado, porque eu me incomodo, né? É muito triste você ver boas empresas com ideias fantásticas quebrando, fechando, o empresário desistindo, porque falta para ele gestão, né? E o que a gente ensina aqui dentro do projeto, né? E dentro do podcast Empresa 3.0 é você ter gestão, você conseguir saber o que é uma gestão de negócio em todos os pilares, principalmente 8 principais, que a gente inclusive trabalha lá no projeto Empresa 3.0. E aí o projeto Empresa 3.0 é imersão mesmo, né? A gente trabalha aí, são 5 dias de imersão, onde você vai entrar no seu produto, a gente vai te ajudar a solucionar problemas do seu negócio, desde mentalidade do sócio, mentalidade da liderança, engajamento do time,
Lá trabalha muito questão de cultura do seu negócio, contratação e outros pontos que a gente trabalha no projeto. Mas aqui você tem de graça, né? Você tem de graça um conteúdo fantástico que a gente não cobra e entrega para vocês aí semanalmente, né? E ter líderes fortes é importante para qualquer empresa. Então, todos os dias a gente tá no Instagram também, ou às 8 da manhã ou às 19 horas. Aí tem que ficar ligado lá no Instagram, @Spinelli, a gente sempre anuncia, ou é às 8 ou às 19 da noite, beleza? Então é isso, quero agradecer a todo mundo que ficou até o final, parabenizar você que ficou até o final do podcast. Eu sei o quanto eu posso te ajudar, porque quando eu comecei meu negócio, ou quando eu tive vários problemas, várias crises no meu negócio, ninguém me ajudou. Isso é muito ruim. Então eu gosto de ajudar outros empresários, porque eu tenho certeza que eu posso ajudar você a sair dessa bagunça aí. Beleza? Tamo junto, obrigado aí. E vamos pra cima, né? É o que resta, não é verdade? A gente ir pra cima e entregar resultado sempre. Valeu? Tamo junto, obrigado aí.